Bom dia para todos nós. Todo mundo passou bem a noite, todo mundo tranquilo, preparados para a maratona de hoje de manhã. Está muito bem. Assevera-nos a obra básica que o mundo espiritual é o mundo primitivo e verdadeiro, aonde verdadeiramente nós vivemos a nossa vida verdadeira, é lá. E que a vida na matéria seria simplesmente um processo de vinda para que a gente estivesse aqui para o bom dia, meu filho. Estivesse aqui e depois voltasse para o mundo espiritual. E aí vem uma dúvida, né? A dúvida é: se a gente consegue evoluir no mundo espiritual, se a gente consegue evoluir no mundo espiritual, se o mundo espiritual é o mundo verdadeiro e primitivo, se a gente vem para cá para voltar para lá, para que vem? Por que não fica lá de uma vez, né? Por que a gente precisa encarnar, uma vez que é possível evoluir no mundo espiritual? Uma vez que a gente sabe que vem para cá passar um tempo, mas a vida verdadeira é do outro lado, o que é que a gente vem fazer? Vir para voltar, para vir, para voltar. Por que isso? Por que não fica de uma vez do lado de lá e se resolve logo, já que a vida corporal é uma vida curtinha? Por que vem? Meu Deus do céu! Essa é uma boa pergunta. E a razão pela qual nós experimentamos a chamada encarnação é pela necessidade que o Espírito tem de provar se ele verdadeiramente absorveu aquilo que ele entende que teria mudado. O que acontece? A gente sai do mundo material e volta para o mundo espiritual e faz uma série de descobertas. Que eu não deveria ter feito o que eu fiz, que eu não deveria ter tratado mal a pessoa que eu tratei, que eu não deveria ter deixado determinadas oportunidades passarem, que eu teria que ter perdoado determinada pessoa. Quer dizer, a gente vive muitas reflexões no mundo espiritual e a gente até procura essas pessoas e pede perdão, e pede desculpa, e se readequa no mundo espiritual, dizendo: não, agora eu perdoei fulano, agora a gente está bem, agora eu realmente estou em paz. Mas será que verdadeiramente, será que de fato mesmo nós mudamos, Márcia? Será que realmente aquilo que eu estou dizendo que eu consegui me transformar é verdadeiro, ou eu tenho apenas a aparência da virtude? Porque a gente pode se enganar, a gente pode achar que a gente é bom sem verdadeiramente ser. Quer que eu prove? Nós sempre dissemos assim: o Brasil é um local de tanto amor, de tanta fraternidade, a gente se ama tanto. Olha, eu fico olhando esse pessoal por aí no mundo, meu Deus, que se mata por conta de religião, que se odeia, cada absurdo, porque não senta, porque não conversa. Olha, no Brasil a gente é tão bonzinho, porque a gente sempre vive todo mundo junto, vive protestante, católico, espírita, umbandista, judeu, muçulmano, tudo junto, coisa linda. Nós somos um lugar maravilhoso. Vamos fazer um experimento. Vamos colocar um pleito eleitoral para verificar se as pessoas realmente se gostam ou não. E o que é que nós descobrimos? Que nós temos tanta intolerância dentro de nós que a gente nem sabia que tinha. Então, às vezes, a gente tem falsas ilusões sobre nós próprios. Nós achamos que nós somos mais virtuosos do que de fato somos. Então, nesse período de transição planetária, existem vários desafios que estão sendo postos exatamente para que a gente revele o que existe dentro de nós. A encarnação é exatamente isso. É a possibilidade de nós
mostrar-nos verdadeiramente se nós conseguimos vencer determinadas imperfeições ou não. Então funciona mais ou menos assim. O espírito está no mundo espiritual e diz: eu tinha muita raiva de fulano, muita raiva, ele me fez uma série de coisas, eu fiquei muito magoado com ele, até ódio eu senti, mas já passou. Assim, foi só uma bobagem. Nós éramos sócios e ele roubou tudo que a empresa tinha e me deixou na miséria. Ainda levou minha mulher e os meus filhos, conseguiu um laudo de que eu era louco, me jogou no manicômio, eu morri abandonado, tido como louco, pobre, e ele ficou com a minha mulher e meus filhos. Isso é uma bobagem, já perdoei, está tudo ótimo. Será que perdoou verdadeiramente ou não? Só existe uma forma, não tem duas, de provar se o espírito mudou: acessando o eu profundo que está contido no âmago da alma. Não é aquilo que eu digo, mas é aquilo que reside na profundeza do ser, aquilo que está verdadeiramente depositado na profundidade do ego. E a melhor maneira que nós temos de fazer com que isso que está lá no fundo venha à tona é promovendo um processo de esquecimento parcial do passado, para que a gente consiga acessar o que está dentro. É por isso que a gente reencarna, para que eu consiga ter acesso àquilo que está depositado no fundo do meu ser. Porque quando eu reencarno, aquilo que eu tenho consciência, que eu racionalmente penso, apaga. E eu vou demonstrar pelas pessoas aquilo que de fato existe no fundo da minha personalidade. E aí aquela pessoa que me roubou, que levou a esposa, que levou os filhos, que jogou ele no manicômio, deixou a pessoa completamente abandonada, renasce como meu irmão. Olha que lindo, uma emoção, né? Então você vai ter, e como você já o perdoou, você vai ter um irmão que você vai amar muito, ou não. Quer dizer, a reencarnação, ela vai revolver a profundeza do ser e trazer à tona. Nós estamos, na verdade, vivendo com o que existe na profundeza do nosso ser. Lá no mundo espiritual, a gente poderia fazer essa descoberta? Poderia. Tem muito espírito que avança no mundo espiritual, mas a velocidade da mudança é muito menor, porque eu não tenho certeza se eu mudei. Certeza mesmo eu tenho do lado de cá. Toma uma bebida que esquece toda a memória do que era e vem só com o eu profundo para cá. Agora vamos fazer uma família com vocês e vamos verificar se realmente essa mudança que a gente disse que empreendeu, se ela realmente aconteceu. Se ela tiver acontecido, não tem problema, a gente vai conseguir conviver satisfatoriamente dentro do lar. Então, fundamentalmente, as questões referentes aos aspectos do retorno em família e da própria encarnação é exatamente para que a gente tenha contato com aquilo que eu verdadeiramente sou. Por isso que tem muito espírito que teme a reencarnação, porque ao reencarnar nós vamos expor ou nos expor para saber o que de fato a gente tem. Então o espírito se prepara. Estou convicto do que eu vou fazer. Posso mergulhar na carne e passar pelo amortecimento das minhas memórias, que ainda assim eu continuarei firme no propósito de perdoar fulano, de entender das ações que eu vou fazer, de não entrar por aqueles caminhos que eu já entrei no passado. E aí o espírito, consciente de que ele está capacitado, mergulha na carne e ele vai descobrir se ele de fato mudou ou se ele ainda continua com as dificuldades espirituais que a gente possuía
antes de dizer que a gente se transformou. E aí acontece o fenômeno da encarnação. E para encarnar, não poderia ser em corpos sutis, porque se a gente encarnasse em corpos sutis, não esqueceria. Então tem que ser um trem desse jeito assim, grosseiro, bruto, que é para quando a gente encarnar, a gente não conseguir lembrar. Porque se a gente encarnasse num corpo bem sutil, bem diáfano, a gente não esqueceria. Então tem que ser esse bruto mesmo, que é para a gente poder pegar um corpo mais grosseiro e as nossas lembranças do ontem ficarem abafadas em função das necessidades que a gente tem. E aí nós vamos experimentar um fenômeno chamado o véu do esquecimento. E os espíritos escolheram bem uma palavra, né? O véu do esquecimento. O que é um véu? Um véu é um véu, né? É um véu. É uma coisa que você entrevê, mas você não vê. Você quase vê, mas não vê. Veja que na obra básica não está dito, então existe a parede do esquecimento. Não é uma parede, é um véu. Porque eu consigo entrever, não suporto fulano, é tão antipático. Aí eu gosto tanto de tal coisa. Então a gente não sabe porquê, mas sabe que tem algumas predileções. Porque parte daquilo que é da nossa personalidade avança para outra encarnação a despeito desse amortecimento de memória que a gente tem do lado de cá. Então nós poderíamos muito facilmente ficar no mundo espiritual sem precisar reencarnar. Só que o tempo para mudança iria ser imensamente maior e eu sempre teria a dúvida: será que eu realmente mudei? Porque assim, se a gente comparar o André Luiz de quando ele chegou no nosso lar, no primeiro livro, saindo do umbral, e você compara com ele já no último dos livros, lá no Ação e Reação, ele atuando, ele fazendo, ele agindo, evoluiu. Mas manda ele para cá, manda ele pegar o trânsito de Salvador, manda ele para cá, tem que resolver problema de família, levar menino na escola, comprar gás, meu Deus, acabou não sei o que, aí tem que chegar no trabalho, manda ele vir, aí a gente vai dar, realmente tá bom, porque do lado de lá é fácil, não comprar gás, não tem trânsito, né? Tem tranquilo, fica uma beleza. Então, no lado da encarnação, com as memórias amortecidas e com as exigências da vida material, é que a gente vai saber quem de fato realmente está predisposto a uma visão transcendente e quem não tem. Então a gente encarna exatamente para que a gente consiga provar que a gente mudou e conseguir fazer um bom trabalho durante a nossa existência, para que a gente possa dizer: olha, estou aproveitando a encarnação, eu estou provando que o que eu vim fazer eu fiz. E exatamente por isso a gente tem que saber aproveitar o tempo na carne, porque senão ele passa e a gente não aproveita. É impressionante como a gente, às vezes, mesmo sendo espírita, a gente tem o hábito de dizer assim: não, isso aí só na outra, isso aqui não. Na outra eu resolvo isso. E às vezes o que a gente quer resolver na outra é o que veio para resolver nessa, porque o que a gente diz que já resolveu já estava resolvido. A gente já veio com isso. Não, eu estou bem, porque eu já não bebo, já não fumo. Isso aí eu vou resolver na próxima. Sim, mas essa questão do não beber e do não fumar também já estava resolvido. Na verdade, o que a gente veio para resolver foi aquele que a gente está empurrando assim: não, eu vou resolver isso depois. Depois eu tenho outra, quando eu vier na outra eu resolvo. E assim, longe de mim querer ameaçar as pessoas, colocar preocupação, longe de mim. Mas essa boca boa de reencarnar no Brasil com essa literatura espírita farta na mão, talvez não se repita.
é muito provável que a gente renasça em outros lugares do planeta, e talvez nem espírita sejamos. E se formos, talvez não tenha literatura. Imagina você ser espírita na Polônia. A literatura espírita que você tem, acho que cabe de um palmo. Não tem. Que livros existem para você ler? Ou você aprende português para pegar a literatura que tem, ou você vai ficar só com a obra básica e não tem mais nada para você ter. Ou de repente você nem vai nascer para ser espírita, vai renascer muçulmano lá na faixa de Gaza, olhando assim, gente, eu não sei, mas eu acho que não era aqui, né? E a gente talvez não tenha essa riqueza de material para trabalhar e essas companhias que a gente tem hoje, porque o Brasil, na verdade, ele se converteu num grande centro de formação de mão de obra. Vamos analisar o pensamento do nosso governador planetário. Eu sou o governador planetário, digamos, eu sou o governador. Então eu preciso preparar uma transformação para o planeta. O que você faz? Você escolhe um lugar na Terra e diz: bom, aqui eu vou treinar as pessoas para depois eu levar essas pessoas para o planeta. Então eu escolho um centro de formação de mão de obra. Aí ele pega o pessoal que ele quer, concentra literatura, concentra pessoas para trazer esses conteúdos e reúne as pessoas em grandes quantidades nesses lugares. E eu não estou nem me referindo só ao espiritismo, estou me referindo a tudo mais: ao protestantismo, ao catolicismo, ao budismo, ao judaísmo, ao islamismo. Vai reunindo gente, e fora essas, as doutrinas espiritualistas que existem diversas dentro do Brasil, que estudam a reencarnação, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma e todos os conceitos fundamentais da doutrina espírita, com outros nomes. E aqui você vai formando um exército de pessoas que está sendo formada, que está sendo instruída dentro de um conhecimento espiritual. Então, quando você olha o planeta, você vê: olha, no Brasil está tendo uma concentração de espíritos que estão sendo formados em espiritualidade, estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em espiritismo dentro das instituições espíritas. Para quê? Para ficar todo mundo no Brasil dentro do cercadinho olhando. O pessoal não sabe nada, só nós que sabemos. Se nós fizermos isso, nós vamos repetir o experimento que foi feito pelo pessoal de Israel, que pegou o conhecimento e disse: não, esse conhecimento é nosso, nós somos o povo eleito, esse conhecimento é para a gente, então vamos ficar com esse conhecimento aqui, vamos cuidar aqui. Eles ficaram 1.300 anos com esse conhecimento, desde Moisés até Jesus, não saiu de lá de dentro. Só foi sair quando Paulo de Tarso começou a divulgar a ideia do Deus único, etc. Isso ficou com os judeus guardadinho. Então, nós estamos hoje sendo capacitados, formados, treinados, habilitados, como se isso aqui fosse, na verdade, a nossa encarnação preparatória para a tarefa. A verdadeira tarefa é a próxima. Porque aí vamos espalhar todo mundo pelo planeta. Vamos mandar a Terezinha para a Espanha, que ela vai ter castanhola. Mandar arroz para a Inglaterra. Mandar a Alessandra para o Bahrein, para ser muçulmana lá no Bahrein. E aí uns vão para a Mongólia, outros vão para meu Deus, para o Kosovo. Tem gente que vai para o Quênia. Nós vamos nos espalhar por vários lugares. Não necessariamente para divulgar espiritismo, para divulgar o bem. Então uns vão para a área de educação, outros vão para a área da ciência, uns vão para a área da filosofia. Vai ter uma série de situações fora do país. Uns vão ser espíritas, outros poderão ficar no Brasil, mas não necessariamente como espíritas, vão nascer entre os católicos, entre os protestantes. Marco eu vou botar para nascer lá no Planalto Central, vai ser lá no Palácio do Planalto, vai trabalhar lá no Congresso, que a gente precisa de gente na área da política e tudo que é lugar, precisa de gente. Então você concentra essas pessoas, depois você espalha essas pessoas pelo planeta inteiro.
E eu pergunto para você, Rose, se é dito que o Brasil é o coração do mundo, se o Brasil é o coração, o mundo é o que então? O mundo é o corpo. Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração para o corpo? Ele vai bombear. Nesse momento nós estamos vivendo o período da diástole, que é quando o coração faz assim e está se enchendo de sangue. Só que é uma puxada legal, uma puxada que tem séculos, tá? O coração está enchendo de sangue, mas vai haver um momento em que nós vamos tudo desencarnar e o coração vai fazer a sístole e vai todo mundo sair. E quando a gente sai do coração, a gente se espalha pelo planeta. Cada um de nós é uma pequenina hemácia, levando uma gotinha de oxigênio para alimentar os diversos lugares do corpo. Então nós somos as hemácias do Evangelho, levando esse conhecimento para o planeta inteiro. Por enquanto as hemácias estão se preparando, recebendo o oxigênio lá no pulmão, o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo. Então nós estamos nos oxigenando espiritualmente e depois o coração vai com Deus, meu filho, te encontro na Mongólia, vai com Deus, e vai embora. Então nós estamos num período preparatório, num período de preparação para essa grande missão que nos aguarda num futuro próximo. E a gente não pode desperdiçar essa encarnação. Essa talvez seja a encarnação mais importante que a gente já teve, porque muito provavelmente é a primeira que a gente tem lucidez encarnada. Talvez seja a primeira vez que a gente está na carne dizendo: eu sou um espírito transcendente que reencarno, vim para realizar uma atividade e preciso trabalhar na minha transformação moral. Talvez seja a primeira vez, porque das outras vezes a gente talvez tenha vivido assim, que nem o Zeca Pagodinho, e não tenha se percebido das coisas como deveriam ser. E agora nós estamos num momento diferente, num momento através do qual as nossas exigências em termos espirituais serão maiores pela compreensão que a gente tem. Por esse motivo, não podemos desperdiçar a encarnação e sair daqui com êxito. Olha, eu consegui executar pelo menos em parte daquilo que eu vim fazer, pelo menos em parte. E a doutrina espírita, ela traz um farto material de orientação: não faça isso, faça aquilo, faça assim, cuide disso, cuide daquilo. E isso está esparso na literatura espírita. O que a gente precisa fazer para que a gente consiga se aproximar desse conhecimento que a gente precisa realizar, para que ao término da nossa encarnação a gente possa dizer: aproveitei, me deram uma encarnação e eu aproveitei, estou voltando melhor do que aqui cheguei. Provei que aquilo que eu disse que eu tinha mudado, eu executei na terra. Ficar atento, não perder as chances, tem que estar atento para aquilo que eu preciso fazer, para que ao término da minha jornada, ao retornar ao mundo espiritual, eu possa dizer para as pessoas: recebi uma responsabilidade, e para provar que eu realmente havia mudado, enfrentei a encarnação, sofri o apagamento parcial da memória, mergulhei na carne, recebi a doutrina espírita, me guiei, me pautei por esses ditames e estou voltando para o mundo espiritual, mostrando que uma série de itens que eu achei que eu já tinha mudado, eu realmente provei que eu mudei. Em alguns eu não consegui, mas aqui nessa boa parte deles eu alcancei o êxito que era esperado. Isso está espalhado na doutrina. Mas nós temos uma mensagem no livro Cartas e Crônicas, do capítulo 4, que irmão X resolveu pegar tudo que estava esparso e disse: eu vou dar uma síntese do que é que a gente precisa fazer para um aproveitamento efetivo da encarnação.
que ele chamou, Marco, de treino para a morte. É como se fosse uma espécie de roteiro para a gente dar uma ticada assim, ó. Esse fiz, esse não fiz. E ele elenca nesse texto 12 pontos fundamentais que a gente precisa cuidar para que a gente consiga, ao sair da encarnação, levar uma situação mais ou menos resolvida no que diz respeito ao aproveitamento da encarnação, como se fosse uma educação para a morte, um treino para a morte, uma preparação do coração para as grandes mudanças que nós iremos passar. Então anota aí, Ananice. Anote. Existe uma mensagem no livro Ceareiros de Volta, página 29, e o nome da mensagem é Os Fantasmas da Mente. Os Fantasmas da Mente. Albano Couto foi um companheiro nosso espírita. O nome do livro Ceareiros de Volta é porque são antigos espíritas que voltaram. Então são Ceareiros de Volta. E nesse livro, na página 29, existe essa mensagem, Os Fantasmas da Mente, na qual Albano Couto diz que existem 3 principais causas de queda do ser humano na Terra. No livro do Irmão X, ele fala de 12 pontos que a gente precisa cuidar. Albano Couto melhora, dizendo que são só 3, né? São 3. Os principais fantasmas que rondam a mente humana e que produzem as maiores quedas são 3. Irmão X, 12. Mas quando você olha o texto do Albano Couto, os 3 estão contidos nos 12. Então, muito bem, não são 15, são 12 mesmo, porque os 3 daqui aparecem do lado de lá. E como esses 3 são apresentados por Albano Couto como sendo os principais motivos de queda, os fantasmas que rondam a mente humana, nós vamos começar pelos 3 do Albano Couto, e depois a gente fala dos outros 9 que ficaram faltando. Estão preparados? Primeiro, ora, o primeiro não poderia ser outro senão o opositor ao Espiritismo. Ele diz que o primeiro dos grandes problemas do ser humano, o materialismo. Oh, desgraça! O materialismo é, sem dúvida nenhuma, o principal problema que a nossa humanidade experimenta. Eu não falo do materialismo no sentido de ser o materialismo uma coisa que a gente sabe, porque não acredita em Deus. Esse aí seria mais o ateísmo, né? Não acreditar em Deus. Esse é o ateísmo. Bem. O materialismo é o desejo da posse dos bens da terra, o prazer das coisas materiais, é eu ter uma ambição desmedida pelos bens da terra, é essa cegueira que a criatura humana tem em função da posse do poder de ter as coisas na minha mão. Eu quero ter muito, eu quero ter demais. Eu já nem sei nem mais o que é que eu tenho. Então, quando a gente vive uma vida absurdamente interessada nas coisas materiais, eu posso até ter o rótulo de espírita, mas as coisas materiais estão sendo mais importantes do que as coisas espirituais. E aí tem várias questões nesse sentido, né? Tem a questão das posses, das pessoas que querem ter riqueza, são capazes de destruir o meio ambiente, são capazes de matar, são capazes de qualquer coisa para possuir algo que um dia vai deixar. Isso aqui é triste, porque assim, nós
já tivemos no passado muitas encarnações ricas, já fomos ricos, tivemos dinheiro, trono, poder, fomos pessoas de muito dinheiro, muito ricos, cofres com moedas. Não tem nenhuma hoje na mão da gente, ficou tudo para trás. Nós não temos um centavo de nenhuma das riquezas que nós tivemos no passado e que fez com que a gente matasse, destruísse, criasse tantos inimigos. E a gente fica pensando, meu Deus, a troco de quê, pelo amor de Deus? Por que essa ambição desmedida pelos bens da terra? Não é que a gente vai viver miseravelmente rasgado, vestido de saco, gemendo pelos campos, descalço, se arrastando. Não precisa. É para ter a posse do necessário, a gente viver de maneira tranquila, vive. Mas não precisa que a gente enlouqueça pelas coisas materiais. E tanto a gente enlouquece pelas coisas do mundo, como a gente enlouquece também pelo corpo que a gente tem. Tem muitos de nós que somos enlouquecidos com o corpo. Não quer que o corpo envelheça, coitadinho. O bichinho não tem nem direito nem de envelhecer. Não pode envelhecer. É claro que você dá um trato, um batonzinho, nem que seja da Lancôme, aquele que é a prova d'água que não sai, um rímel que também pode chorar à vontade, que não, a maquiagem não se derrama toda, né? Aqueles batons de R$500 da Lancôme, um batonzinho vale a pena, né? Mas o que a gente fala é muitos de nós que enlouquecemos pela forma física e tudo que eu ganho vai para o corpo. Tudo que eu ganho vai para o corpo. A gente vai operando, não, agora eu vou mexer aqui, agora eu vou mexer ali, agora eu vou mexer. Quantas cirurgias eu já fiz? Perdi até a conta, mas eu já estou tão mexido que eu não tenho mais nenhuma peça original, que já está todo modificado, só o chassi que ficou, o resto está todo alterado. Então, quando a gente começa a viver dessa forma, a gente tem que abrir o olho, porque isso também é materialismo. Também é materialismo. Então, materialismo são todas as ambições que a gente tem. E nos dias atuais que a gente vive, está pior. Por quê? Estávamos comentando ontem, como o sequestro da fé, as pessoas não têm mais aquela expectativa de que há uma felicidade futura, existe uma felicidade que nos aguarda no mundo de amanhã. Se não tem fé, se não tem mundo de amanhã, se não tem Deus, se não tem nada, eu tenho que ser feliz aonde? No Facebook, eu tenho que ser feliz agora. Então as pessoas estão querendo ter a casa mais bonita, o marido mais bonito, posta a viagem. Quem não consegue viajar para os Estados Unidos vai para a porta da van, bate a foto, mas tenta fazer com que pareça com que você tem uma condição econômica melhor do que aquela que você possui. Existe um desespero muito grande de querer mostrar que a pessoa não envelheceu, bate a foto, vai no Photoshop, só tira só as ruguinhas, às vezes mexe tanto que a gente nem reconhece a pessoa na foto. Mas é você, minha filha, aqui? Tem só uma mexidinha, nossa, a mexidinha. Então a gente às vezes joga todos os nossos interesses na vida material. E aí Albano Couto diz: esse é o primeiro fantasma da mente que ronda a mente humana e que faz com que nós nos percamos. Então o excesso de preocupação com as coisas materiais é um grave perigo, porque a gente tira o foco do que deveria ser e acaba se transformando numa espécie de marionete dos espíritos que brincam conosco e nos jogam atrás dos bens materiais. A existência passa e quando chega no final, vacilei, perdi a oportunidade. E a gente, com o conhecimento espírita, perder essa oportunidade é muito ruim. Anotou o primeiro, minha filha? Segundo,
Segundo fantasma da mente, o poder. Nem é o dinheiro, é poder mandar em gente. Às vezes o cara ganha até menos só para poder mandar nos outros. Você chegar no local e as pessoas receberem você como se você fosse uma pessoa diferente, enche o meu ego. Não me interessam as fortunas, o dinheiro, eu quero só o título. Tem gente que exerce algumas funções na vida hoje, já está em idade de aposentar, mas não aposenta. Por quê, meu Deus do céu? Porque eu quero continuar sendo isso por mais tempo. Porque se aposentar, eu vou ser ex, pontinho, pontinho, pontinho. Então, para eu não ser ex, pontinho, 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 eu vou até os 75 ali, já todo recalchutado, coitadinho, caindo pelos pedaços, batendo o andador para entrar no trabalho, mas vai. Então, a sede de poder das pessoas que querem ter mando sobre os outros. E esse mando sobre os outros, ele não é exercido somente na vida pública, que o cara, eu falo, é prefeito, é governador, é senador, é juiz, é desembargador, é presidente. Não é só assim não. Tem na casa espírita também. Eu não vou deixar de ser presidente. É só o que me faltava. Então as pessoas ficam agarradas aos cargos e não soltam. E às vezes nem é na casa espírita, é na casa particular que a pessoa quer mandar nos outros até o final. Adoro mandar nos outros em casa. Fulana, prepare o meu comer. Aí a bichinha que prepara o prato, toda se tremendo, botar as coisas no prato para ele comer. Porque ele nem se serve. Pega uma colher para mim. Não sabe nem onde ficam as colheres na casa. Nunca abriu uma gaveta para saber onde tem colher, né? Aí, coitadinho, o bichinho fica lavando louça o dia inteirinho e a mulher só lixando a unha. Lave. Minha roupa está com uma mancha. E o pobrezinho, para tirar a mancha, corre para cá, corre para lá. Nós temos aqui um exemplo dos processos de subjugação. Então, o que nós temos? Exercício de poder em diversas camadas diferentes. Os que têm o poder no sentido da autoridade pública, que entra nos lugares e então, com licença, excelência, com licença. E a pessoa não é ninguém mais do que os outros, é a mesma coisa, né? Só porque ela fez um concurso público, ela passou, agora ela é uma excelência. Você tem que entender que quem é excelência é o cargo, não é você. Então não podemos perder a simplicidade que a vida nos exige, senão a gente fica doido. E quando Albano Couto destaca o poder, é porque tem muita gente que cai pela questão da materialidade, pelos interesses materiais, pela posse dos bens da terra. Mas tem uma galera que cai pelos aspectos do poder. Então, cai muitos de nós pelos problemas do interesse material e caímos nós também pelos problemas das nossas discussões do poder. Isso aí até poderia parecer novo, mas é velho, Marcos. Porque no livro dos Espíritos está dito que existem duas grandes chagas morais da humanidade: o egoísmo e o orgulho. Materialidade, poder. O egoísmo e o orgulho. Então o orgulho e o egoísmo apresentam-se aqui como os dois primeiros fantasmas da mente, e quando você vai lá no texto do irmão X e bota a lupa, você acha os dois lá colocados: a questão do poder e a questão dos interesses materiais, também apresentados como sendo graves dificuldades que a gente precisa se preparar para que a desencarnação não nos surpreenda com esse monte de problema resultado dessa nossa ambição.
Terceiro, lá vai, promiscuidade. Terceiro fantasma da mente. Ali Albano Couto e irmão X, os dois juntos novamente, discutindo essa questão, apresentam esse aspecto. E somando-se a isso o pensamento de Emmanuel no livro Vida e Sexo, a gente vai encontrar lá em Vida e Sexo a seguinte fala de Emmanuel: o sexo mata mais do que a guerra. E você faz as contas, não mata não, mata direta e indiretamente. Quantas pessoas foram para a bebida, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas destruíram suas existências, acabaram com a possibilidade de serem úteis em função de relacionamentos afetivos mal resolvidos, problemas de afeto torturado. Quantas pessoas? O sexo mata mais do que a guerra. E Emmanuel ainda assevera nesse mesmo texto, Vida e Sexo, que na terra nenhum de nós escapou aos erros do amor. Se não foi nessa, nas outras. Então a gente tem, na verdade, sim, conflitos na área da afetividade, maiores ou menores. E esses conflitos da sexualidade geram uma imensidão de dores para a humanidade. Quantas feridas nós abrimos nos corações dos outros com as nossas práticas afetivas mal orientadas? Quantos infelizes nós deixamos no rastro das nossas existências? Quantas pessoas estão sequeladas, feridas, destruídas, machucadas pelos nossos equívocos sexuais? Então, ali, Albano Couto, de maneira mais extensa do que irmão X, comenta sobre a questão da sexualidade desregrada, orientando cada um de nós para que a gente tenha bastante atenção com isso, porque uma quantidade imensa de dores que a humanidade atravessou estão relacionadas com as nossas fragilidades no campo do afeto, dificuldade de eu conseguir me relacionar com as pessoas de maneira saudável. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz assim: lembremos que ninguém lesa ninguém sem lesar a si mesmo, e as leis de Deus nos esperarão pelos séculos afora, até que elas se inscrevam em nós com caracteres de luz. O tempo que vai levar para que a gente organize as nossas emoções afetivas é um tempo muito longo, mas a história que a humanidade tem é uma história marcada por muitos desequilíbrios na área da sexualidade. Basta olhar a história no sentido geral e você vai ver o quanto a história geral da humanidade está relacionada com a questão da sexualidade. Vou dar só um exemplo. A guerra de Troia foi exatamente isso, né? Paris pegou Helena, que era mulher de Menelau, e isso gerou uma guerra de 10 anos. E o quanto mais na humanidade a sexualidade não vem produzindo violências, loucuras, uma série de desvios nesse sentido, fazendo com que nós hoje nos apresentemos como almas profundamente torturadas sexualmente, alguns com vários conflitos na área afetiva exatamente por essa questão. Na nossa noite de ontem foi feita uma pergunta e eu não respondi totalmente, ficou faltando um pedaço. Aí a Rose me pediu que eu voltasse para terminar a pergunta que eu não respondi. Que quando me perguntaram sobre a homossexualidade, perguntaram também sobre a ideologia, sobre a mudança de sexo, não foi isso? Foi? Ideologia de gênero, né? Então, a visão que a doutrina espírita tem sobre essas questões da sexualidade, elas passam necessariamente pela compreensão de que, em princípio, pelo desenho que a gente tem daquilo que seja o processo reencarnatório, os indivíduos eles renascem dentro de um específico aparelhamento físico em função das provas que esse indivíduo tem para passar. Então, o cara vai ser médico, o cara vai ser pedreiro, o outro vai ser
dentista, o outro vai ser engenheiro, um vai ser costureiro, e aí assim vai. E a gente às vezes não segue a profissão, não segue determinados ditames, não fica com a família que deveria ficar. E esses conflitos, eles existem e eles são saídas de planejamento espiritual. Mas ninguém pode considerar que se um planejamento foi feito e o planejamento não foi seguido, o espírito perdeu a encarnação. Porque tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Se a gente pudesse comparar a encarnação humana, a gente diria que a encarnação humana, que é a vida no sentido mais abrangente, ela é como se fosse um roteiro de GPS. Já viram o GPS? Você abre lá o GPS, marca o destino e ele vai traçar a rota. O nosso destino é a felicidade. E aí, quando a gente faz o planejamento de para onde vai, dobra na rua tal, pega a rua tal, dobra à direita, em 400 metros vire à direita. E aí o sujeito encarna para fazer. E quando a gente erra a entrada, não chega mais no destino, o que acontece com o destino? E o destino? O destino não muda. A felicidade continua sendo o destino, mas vai pegar outra rua. Só que essa segunda rua é sempre pior do que a primeira, mas aproveita. Não, então agora vai dar o balão, vai voltar, vai reencarnar. Você vai dar o balão na quadra e você vai voltar para pegar o caminho e aí você vai. Tem vezes que não dá para pegar mais, meu filho. Não, agora já foi, já casou com a outra, então agora vamos pegar esse rumo para cá. Não dá mais para voltar, porque já foi. Então vamos fazer o caminho por outra rota. Mas o GPS não fica estressado. Meu Deus, e agora? Volte no retorno. Agora você vai andar mais 10 quilômetros, mas vai chegar. Então é um GPS. E a vida é assim. Quando a gente sai do planejamento, não existe pânico no mundo espiritual. Saiu porque na cabeça dele era a melhor opção para ele. Porque ninguém faz aquilo que acha errado, viu? A gente pode até achar que faz errado depois, mas quando faz, a gente sempre faz o que é certo. Eu sempre decido, quando decido, por aquilo que eu acho que é o melhor. Pode ser que daí a 5 minutos eu diga, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí na hora que eu decidi, eu sempre decido pelo que eu considero que é o mais adequado. Então, nessas perspectivas, no campo da sexualidade não é diferente. A gente vem com uma determinada programação e o indivíduo, pelo seu livre-arbítrio, toma uma decisão diferente. E nessa decisão que ele toma, a encarnação não está perdida. Ah, meu Deus, perdeu a encarnação. Não, ninguém perde a encarnação. Vai aprender outras coisas que não estava aprendendo. O sujeito era para ser médico, largou a medicina e foi ser dono de uma sapataria. Perdeu a encarnação. Não, agora como dono da sapataria ele vai aprender um monte de coisa que ele não aprenderia como médico. Vai aprender lá. E o médico? Na próxima a gente resolve. Agora vamos aproveitar o caminho que ele pegou para cá. Então, da mesma forma, nas relações do homem com os aspectos da sua sexualidade, ocorre a mesma coisa. O indivíduo vai precisar, sim, naturalmente, de se defrontar com o seu planejamento. E a gente às vezes falha nessas escolhas. E tem vezes em que a pessoa diz, eu não me adapto no corpo que eu me vejo. Eu não consigo me ver, me incomoda quando me olho no espelho, me incomodo, me sinto mal, não consigo. E aí a gente vai entender que em muitas circunstâncias, dos fenômenos da inversão expiatória que a gente conversou ontem, que são os casos em que os espíritos promovem essa inversão, são os mais comuns para que se dê a inaceitação do espírito diante do corpo que ele possui. Dificuldades de homoafetividade do presente não costumam levar a um desinteresse pela forma física que eu tenho. Eu aceito a minha forma física, mas eu me relaciono com pessoas do mesmo sexo. Essa inaceitação visceral com o corpo, essa vergonha de se ver no espelho, o desespero de ver o corpo físico se alterando, ele, na verdade, está muito mais relacionado com as dificuldades do espírito em se aceitar no novo corpo que ele recebeu. Só que existem algumas questões.
O período da chamada puberdade, período em que o corpo está passando por uma transformação, ele gera cargas emocionais, cargas hormonais muito grandes. E depois da puberdade, segue-se o período da adolescência, de maneira mais efetiva, que já é um período psicológico, não é um período biológico, em que os conflitos, eles são comuns. São comuns os conflitos que os indivíduos passam durante o período. Eu sou muito feio, ninguém vai gostar de mim. Será que fulano me quer? Será que fulano me quer? Esses conflitos aí são normais. Então, a gente ter dúvidas, conflitos, inaceitações, porque de repente eu vejo meu corpo mudar, isso é muito comum na adolescência. E isso não é motivação para que a pessoa diga, não, eu vou fazer uma alteração quando o corpo ainda sequer está maduro. A gente sequer alcançou a maioridade para tomar uma decisão desse tipo. Então, você fazer uma alteração numa época em que a própria personalidade ainda não está estruturada, é muito perigoso, porque o espírito ainda nem sabe. Nós temos casos aqui de pessoas que tinham um determinado sexo, não quiseram, aí no início da puberdade, vou passar para o outro, aí passou para o outro, e agora que alcançou os 18 anos, não, acho que eu vou voltar para o primeiro mesmo, que era o mais correto, aí agora volta para cá de novo. Então você começa a administrar hormônios, você começa a querer alterar determinadas características biológicas que são muito sérias dentro do organismo. Se você deseja fazer uma alteração, que é uma alteração irreversível, porque uma vez que você altera o corpo dessa forma, você não vai ter facilidade para desfazer essas mudanças, aguarde um pouco mais, aguarde que os hormônios se estabilizem, aguarde que a vida possa dar a você a certeza das afetividades que você tem, porque tem pessoas em plena adolescência, às vezes com 12, 13 anos, que começam a tomar hormônios para mudar de corpo, porque não se aceita. Entra na puberdade, começa a ver o corpo mudar, eu não quero o meu corpo assim. Então eu quero inibir, eu não quero nem ter seio, então já inibe logo no começo. Então acaba você produzindo uma série de conflitos hormonais no organismo, porque você está tendo altas cargas de estrógeno e você entra com a testosterona em cima para impedir com que aquilo se manifeste, ou o contrário. Nossa, quando isso acontece, o organismo ele vai sofrer, porque são cargas hormonais muito graves, muito grandes, e muitos até mesmo sem orientação médica. Compra e aplica. Se existe interesse do indivíduo de fazer isso, que aguarde um momento de estabilização da sua emoção. Tanto quanto seja possível, se você não se interessa pelo mesmo sexo, analise a possibilidade, se for o caso, de você ter um relacionamento com uma outra pessoa do mesmo sexo, sem a necessidade de uma alteração morfológica em você. Viva em regime de lealdade, de companheirismo, de fidelidade, de honestidade de propósito com esse alguém. E se lá na frente você sentir que realmente você é uma pessoa que não aceita de forma alguma o corpo que você tem, que você faça quando as cargas hormonais já estiverem acomodadas. Mas promover uma alteração ainda muito jovem, você não tem nem certeza se a pessoa tem certeza da certeza dela. Aí você vai e determina uma alteração e mutila a pessoa que amanhã pode dizer: eu não quero mais isso para mim. Quantas pessoas, eu particularmente conheço várias pessoas, tiveram várias experiências e depois refizeram suas histórias, tiveram momentos de relacionamento homoafetivo, mudaram suas histórias. Outros que vivem relacionamentos homoafetivos e que não necessariamente fazem nenhuma alteração hormonal no seu corpo. Eu vivo a minha homossexualidade com uma outra pessoa e isso não determina que eu tenho que fazer uma mudança. Aqueles que absolutamente não aceitam a condição física que estão, que aguardem um pouco mais para ter uma estabilidade emocional, que procure um terapeuta, que se organize emocionalmente para fazer.
porque são situações extremamente determinísticas dentro da existência, que você não desfaz com facilidade. Uma vez tomada essa decisão para você desfazer, dá um trabalho danado. E o corpo, como é que fica? As cargas de hormônio, os tumultos hormonais que a gente vai passar em função de tudo isso. Então são graves os problemas que a gente tem nessa área. Então, respondendo aí a questão da ideologia de gênero, tá bom, dona Rose? A gente fica por aqui. Sim, mas esses aqui são só os 3, dá falta 9. Avisem que vocês não vão almoçar em casa hoje, eu só falei de 3. Então esses 3, eles estão lá no Albano Couto e estão na mensagem do irmão X. E tem mais 9. Desses 9 que faltam, tem 4 que estão agrupados como se fosse quase que um pacote só. 4. E eu vou dizer os 4 logo de uma vez, porque os 4 são parecidos, e o que eu for dizer para um eu vou dizer para o outro, então eu vou dizer logo os 4. Fumo, álcool, droga. Que a gente evite fumo, álcool e droga. Aí ele fala que os dependentes de nicotina dão pena no mundo espiritual, porque eles não têm mais. Todo mundo sabe que... Sabe por que as pessoas fumam? Sabe por que fumam? Porque a nicotina tem uma substância que reduz a ansiedade. Então a pessoa fuma, a nicotina vai e inibe a ansiedade. A pessoa fica mais tranquila, fica mais calma. Pode ver que quando a pessoa está nervosa e ela fuma, me dá um cigarro, preciso de um cigarro. Por quê? Porque eu preciso diminuir a minha ansiedade fumando. E a pessoa diz, eu preciso fumar porque quando eu não fumo eu fico muito nervoso. Na verdade não é. Quando não fuma fica como é. Ela nem sabe como ela é, porque ela fuma e está o tempo todo segurando a ansiedade com o cigarro. Na hora que você tira o cigarro, o ser humano fica como ele é. Então, quem é a pessoa que fuma? Não sei. Tira o cigarro dela que a gente vai saber como ela é. Então, a pessoa fica dependente da nicotina por conta dos aspectos da ansiedade que ela sente. Vai para o mundo espiritual, começa a bater no peito, procurando um Arizona, um Hollywood, um minister. Acho que nem tem mais, né? Arizona não tem mais, não? Isso é da época do Elvis aí. Lá não tem, então a pessoa vai ter que se defrontar com a sua ansiedade. Então fazer um esforço nesse sentido. Álcool, a mesma coisa, todo mundo sabe as consequências que o álcool gera. E algumas pessoas dizem assim, eu só bebo socialmente, eu só pouquinho. Todo alcoólatra um dia bebeu socialmente, todo alcoólatra. E aí quando de repente a pessoa sofre um golpe, muitos de nós recorremos à bebida como uma forma de anestesiar. Eu não sei quais são os meus conflitos, de repente eu vou ter um problema de álcool lá na frente. E se a gente quiser ter uma medida para saber quando o negócio está começando a complicar, observe se você recebeu alguma reclamação em casa, no trabalho ou na sociedade. Se em casa alguém já disse, tá bom, chega, ó, você está inconveniente, ou se no trabalho eu estou faltando ou rendendo pouco por conta da bebida, ou no trânsito, na sociedade, se houve qualquer manifestação em casa, no trabalho ou no trânsito, na sociedade, por conta da bebida, abra seu olho. Você já cruzou a linha. Não, eu só bebo socialmente. Verifique se ninguém nunca reclamou. Se há reclamação, cuide, porque você já saiu do campo daquilo que poderia ser o equilíbrio, né? Porque tem pessoas que até usam de maneira bastante esporádica, né? Mas o uso do álcool tem um perigo de repente numa crise você se jogar de cabeça nele e não sair mais. E a droga, todo mundo sabe a dificuldade hoje, o drama que a gente vem vivendo, o crescimento das drogas no mundo, e
as estatísticas apontam que vai continuar crescendo, não existe expectativa de redução, a expectativa é que esse problema social ele cresça ainda mais, e as instituições espíritas precisam estar atentas para esse grave problema social. Na época do Marcos, o principal problema social que a nossa sociedade possuía era a fome. Então os centros espíritas tinham sopa, pão, sopa, pão. Hoje o principal problema social no nosso país não é mais a fome, porque de uma forma ou de outra os programas sociais foram acontecendo progressos em função da Constituição, da LOAS, e aí as pessoas que eram portadoras de algum tipo de deficiência física ou mental conseguem se aposentar para o INSS, e aí já tem uma grana, já tem uma coisa, diminuiu isso, e ao mesmo tempo a droga cresceu absurdamente, mas o movimento espírita continua distribuindo sopa, e sem perceber a gravidade do problema das drogas na nossa sociedade. Está passando da hora da gente verdadeiramente atuar de forma efetiva no acolhimento das famílias e daqueles que possuem conflitos, ou preventivamente, ou acolhimento daqueles que depois possam fazer. E aqui, os nossos irmãos das igrejas protestantes têm excelentes trabalhos com clínicas de recuperação. Então, a gente pode trabalhar em rede com eles. Chega com o pastor e pergunta: o que é que o senhor precisa? Preciso de 2 colchões, eu vou arrumar para o senhor. Então o movimento espírita pode de repente levar a cesta básica, levar o colchão. Olha, a clínica do pastor está usando um fogão industrial, nós vamos fazer uma promoção, comprar esse fogão, vai deixar lá para ele. Trabalho em rede. O nosso objetivo não é formar todo mundo espírita, mas em situações desse tipo, em que você tem um trabalho formado, a gente tem que se unir. O que está do outro lado do muro não é o protestantismo, o materialismo. Questão 799 de O Livro dos Espíritos. Então, o fumo, o álcool e a droga, eles têm essa característica, e eu nem vou me deter neles, porque vocês sabem muito melhor do que eu as consequências desses 3 elementos. Só que eu disse que eram 4. E eu só falei de 3: fumo, álcool e droga. E o 4? Alimentação. Alimentação. Ele diz: gente, o cemitério na barriga é um grave problema do lado de cá. E a gente diz assim: mas só vou levar só uma pontinha, né? Só uma pontinha. Evidentemente, a gente precisa fazer um esforço para reduzir a ingestão de proteína animal, sem neurose, sem a pessoa dizer: a partir de hoje eu não quero mais ter contato com nada que seja de origem animal, nada. Porque nosso corpo ainda tem, de certa maneira, algumas exigências. Então você precisa ir adaptando o organismo gradualmente. Tira os embutidos, depois você tira a carne vermelha, aí você tira o frango, se ainda tiver encarnado, tira o peixe. E vai passando tempo, né? Vai ficando velhinho, aí tira o peixe, fica ovo-lacto. Eu conheço muita gente que é ovo-lacto e toca bem sendo ovo-lacto. Tem que ser criativo. Ser ovo-lacto, minha filha, Deus conserve. Porque assim, a única questão de você ser ovo-lacto é que você tem que ser criativo na cozinha. Eu vou fazer uma omelete disso, vou fazer uma omelete daquilo. Aí tem umas assim que são até legais. Você diz: ai meu Deus, tem que encarar isso aí. E aí você vai aprendendo a lidar com isso. Então tem muitas pessoas que vão até o final da existência com leite e ovos. Leite, ovo, já está a proteína animal que o organismo pede, está colocada e segue. Aí tem outros que vêm dizendo: mas agora eu vou tirar o ovo. Aí tira o ovo, aí fica só lacto-vegetariano.
Aí o outro vem, agora eu vou tirar o leite. Aí fica só vegetariano, fica só com os vegetais. Nós temos uma vitamina que é a B12, que ela tem grande fonte dela nas proteínas animais. Quem for vegetariano tem que fazer um acompanhamento de B12. E às vezes tem que fazer a aplicação de B12 para recompor, porque não tem a quantidade de B12 suficiente nos vegetais que a gente consome. Mas é legal você ir se desvencilhando disso. Aí depois vem lá na frente, vem os veganos. Qual é a diferença de vegano para vegetariano? O vegetariano não come nada de origem animal. E o vegano não usa nada que tenha relacionamento com a crueldade com os animais. Um cinto de couro, ele não vai comer o cinto, mas o vegetariano usa o cinto de couro, mas o vegano não usa o cinto de couro. Outro dia eu vi um negócio fantástico, chocolate vegano. Aí eu, chocolate de cacau, como é que ele é vegano? Fiquei pensando, chocolate vegano. Aí fui ler para saber o que era um chocolate vegano. Lembrem que o vegano não usa nada que tenha crueldade com os animais. Então o chocolate vegano, ele não é transportado no lombo de mula, porque a mula que carrega o cacau dentro da plantação é a crueldade com o animal. Então você tem é carregado por pessoas. A crueldade é só com o ser humano, com o animal não tem. Aí outro dia eu vi shampoo vegano. Shampoo vegano? Aí fui ler. Testado sem o uso de animais, porque o shampoo é testado no olho do coelho. Você faz o shampoo e pinga no olho, não pinga no olho do cara, pinga no olho do coelho. Pá. Aí ficou irritado, hein? Tá irritando. Diminui um pouco mais a soda cáustica aí. Então o olho do coelho, coitadinho, que se lasca. Então o shampoo vegano não faz uso do olho do coelho para testar se o shampoo é bom ou não. Então são experimentações que a nossa sociedade está vivendo. Eu estava comentando ontem no carro, quando eu estava vindo de Salvador, que eu pertenço a uma geração do movimento espírita em que as pessoas diziam assim: não se pode comer carne animal, tá? Porque o animal, quando ele morre, ele dá uma descarga de energia na carne, e essa descarga de energia deixa a carne impregnada de fluidos pesados. Aí você come aquilo e você mastiga aquela carne cheia de fluidos. Esses fluidos entram em você, contaminam você fica pesado, porque o animal estava com medo, o animal estava com ódio. Então você come o ódio do animal e isso faz mal para você. Não coma carne animal. Eu ouvi tanto isso na intimidade de vocês. Meu Deus, era só o que eu ouvia. Nessa fala, qual é a preocupação com o animal? Zero. Eu não quero eu ficar contaminado, o animal que se lasque, né? Se a gente pudesse ter alguma coisa que desse um jato energético na carne para expulsar o fluido mal, pode comer, porque o problema é fazer mal para mim. Hoje o mesmo movimento espírita diz: não coma a carne do animal, é crueldade com o animal. No livro Mensageiros tem uma mensagem bem interessante sobre alimentação, em que ele fala sobre os exercícios que a gente precisa fazer para aprender a movimentar as nossas condições de alimentação para depender cada vez menos da alimentação animal. Que a gente reclama muito do obsessor, mas o que a gente faz com os animais é um processo obsessivo. Eu crio a vaca para quê, meu Deus? Para matar. Eu crio para matar. É uma coisa absurda. Eu trabalho no IBGE, eu trabalho nas pesquisas agropecuárias, eu tenho que ir nos frigoríficos coletar dado. Um mês depois que eu entrei no IBGE, eu comecei a não comer mais carne vermelha, que
Gente, o que eu via. Hoje eu como bem pouco, cara. Como? Vamos dizer assim, como. Tá pouco. E quando eu vejo que eu como, eu lembro do frigorífico. Meu Deus. Fico lembrando. Mas eu como. Mas a gente vai aprendendo a diminuir. Porque assim, eu viajo muito. Então eu não posso ser vegano. Eu vou chegar no local, aí eu chego lá em Barreiras, vamos comer, aí vamos, o que é que tem? Sai daqui, fizemos um fricassê de frango, fizemos aqui um filé à parmegiana e um peixe, carne, peixe e frango, o que você vai comer? Não, só o arroz. Então eu tenho que ter alimentação variada, porque senão não dá, senão eu vou criar problema para os outros, eu tenho que comer, uai. Mas é uma preocupação que a gente precisa ter para diminuir. Aí eu vou dar uma dica. Gente, mas não consigo deixar de comer carne vermelha, não consigo, fico doido. Então, diminua. Em vez de comer um bifão, come um bifinho. Um bifinho. Diminui a quantidade de proteína. Não precisa de tanta proteína no corpo. Diminui, come menos. Uma forma da gente fazer. Bom, falei dos 4. Falei do fumo, do álcool, das drogas, da alimentação. Só falta 5. Os 5 que também são citados, está anotando aí, Ananias? Quantos tem aí no seu? Então está errado, tinha que ter 7. Tem 7? Então vocês não se perderam. Faltam 5, 7, 5, 12, fechou. Primeiro dos 5, os 5 são sobre a vida material, sobre como a gente deve viver a vida. Ponto número 1, apego. Apego. Meu Deus, quanto apego. A gente tem apego na casa, agarrado com a minha casa, apego no carro, apego no marido, apego no filho, meu Deus, apego na sogra. Então você tem assim, apego. Quando a gente tem muito apego, o que acontece? A pessoa desencarna, mas continua ligada àquilo que ela amava. Então a pessoa casou numa casa, teve os filhos naquela casa, teve os netos, viveu 50 anos na casa, desencarnou, está com ódio porque os filhos estão reformando, estão mexendo na decoração. Então a gente tem muita casa que a pessoa desencarnou e continua querendo morar na casa. São as casas mal assombradas. Elas não ficam bem assombradas, ficam mal assombradas, porque os espíritos desencarnam e não querem ir embora. É apego, tá? Então você tem casa mal assombrada, tem sítio mal assombrado, castelo mal assombrado, né? Aqueles castelos medievais, tudo mal assombrado. Tem carro mal assombrado. O cara apagou o carro com tanta dificuldade que ele se agarra naquele carro. Eu tinha um amigo que ele mesmo lavava o carro e ele tirava as rodas para lavar por dentro, toda vez. Estava no macaco, tirava as rodas para lavar, para não ficar nenhuma sujeira, e depois botava as rodas de volta, para lavar bem lavado. Então às vezes a gente tem um apego, o menino, meu Deus, ele sujou o banco. A gente às vezes acaba se apegando demais. Então tem carro mal assombrado, tem marido mal assombrado. Tem, a mulher morre e fica perturbando o marido. Para onde ele vai, ela vai atrás. Tem até Tupperware mal assombrada, que a pessoa não abandona os Tupperware. Não é pote, é Tupperware. Emprestou e não voltou. Cadê a tampa? A tampa. Apego eu estou dizendo isso, mas não é para a gente ter desleixo. Eu estou falando para a gente não ter apego excessivo, porque esse apego dá problema para a gente. Claro que você vai amar os filhos, você vai amar o marido, você vai cuidar da sua casa, mas tem que aprender a ver assim, a hora que terminar, eu preciso seguir. Não vai fazer bem para mim. Se a gente fica, a gente se atrapalha. Então, apego é um grave problema que a gente possui. Problema número 2 desse último time, ele faz uma recomendação.
O brasileiro nem segue essa recomendação, mas ele faz lá. Que a gente procure fazer o testamento. Porque é desesperador ver os parentes brigando por aquilo que a gente deixou. Então, se for possível, você não sabe quando você vai. Pode ser hoje. Então, faça um documento e deixe ajeitar. Eu conheço famílias que ficou uma casa só, os filhos brigaram pela casa, e aí foi aquela confusão. Sabe como é que eles resolveram? Eles meteram uma parede no meio da casa. A casa é dividida assim, no meio, meia sala, meio quarto, meia cozinha, tudo assim, porque não queriam conviver juntos, dividiram a cozinha, ficou desse tamanho, com duas cozinhas assim, desse tamanho. Mas eles levantaram uma parede para separar. Então, cuidado com isso, deixar um testamento organizado para que não haja conflito. Quem não tem bens não precisa se preocupar com isso, não tem nada para deixar mesmo, então não precisa se preocupar, não tem nada. Mas quem tem, cuide, porque às vezes a gente acha que os filhos estão muito bem, mas eles podem brigar. Se eles não brigam, brigam os cunhados, entendeu? Tu tem que ir lá, isso é teu. E aí, meu Deus, olha gente, uma partilha mal resolvida é um inferno numa família, é um inferno. É uma decepção tão grande. Imagina você ter filhos, você deixou alguns bens e você ficar assistindo os seus filhos se matarem, se odiarem por conta dos bens que você sabe que não tem valor nenhum, que você está deixando, que você não está levando nada, e as pessoas estão morrendo, se matando por conta daquilo que na verdade não justifica tanto ódio, tanta violência, tanto desamor. Ponto número 3. Número 3. Caridade. Não deixe de ajudar. O que você puder fazer, Marco, o que você puder fazer, faça. Faça. Se você puder fazer, faça. Não meça esforços naquilo que você puder fazer. E caridade não é simplesmente dar coisas, mas é dar-se junto com aquilo que a gente dá. Então é você ajudar materialmente, mas você estar junto com a pessoa, entender o que se passa, olhar nos olhos dela. Às vezes as pessoas pensam que caridade é você no final do ano abrir aquela mala de carro na periferia cheia daquela bonequinha dura que não tem cabelo. Não tem uma bonequinha assim? Não tem cabelinho, dentro do saco plástico, ela é amarradinha dentro do saco plástico. E aquela bola, que é uma bola toda oval, e você chuta a bola, menos que vai para frente, vai mais para o lado que para frente. Aí você abre a mala do carro e diz: meninas desse lado, meninos desse. Aí bola, boneca, pá, fechou a mala e vai embora. Pronto, estou salvo. Que fora da caridade não há salvação. A caridade, você tem que olhar nas pessoas, olhar no olho delas, olhar no olho das pessoas. Não é a quantidade do que se faz, mas é a intensidade daquilo que se faz. E ele destaca a necessidade de nós sermos pessoas efetivamente preocupadas com o outro, porque do lado de lá, os que comparecem do outro lado da vida e que não tiveram essa preocupação com os seus irmãos, se ressentem profundamente da sua indiferença com relação à dor dos semelhantes. E nós temos um filósofo, eu não sei se esse filósofo é conhecido aqui, mas lá em Rondônia ele é muito conhecido. Um filósofo, o Costa conhece, um filósofo chamado Zezé de Camargo. Ele diz assim: é essa sua indiferença que me mata, que me mata e que me mata. Então é exatamente isso, é essa indiferença da gente com relação à dor dos outros que mata. O Bruno lembra dele, né? Não sei se aqui toca, aqui a gente toca só outras coisas. Toca? Olha que beleza. Isso aqui era só forró. Então o que ocorre?
nós temos que ter olhos de ver e não deixar as oportunidades de sermos úteis passar, atentar para essas oportunidades. Então, o que a gente puder fazer de ser sensível à dor dos outros, que façamos. Tem vezes que essa caridade vai exigir dinheiro, tem vezes que ela não vai exigir, é só compreensão de um parente difícil, de uma pessoa complicada. Senta, vamos conversar, vamos ver como é que a gente equaciona esse problema. Ter a habilidade de entender o outro. Então a caridade também se expressa nesse sentido, e ele destaca a necessidade de nós cuidarmos disso. Número 4, penúltimo, trabalho. Trabalhar não é trabalho unicamente doutrinário, é trabalhar, ser útil para a sociedade, produzir, contribuir, dedicar-se, deixar um contributo para a sociedade, fazer os esforços para que nós possamos ser elementos que deixemos uma contribuição na sociedade em que a gente vive, se esforçar para sermos úteis, não passar pela vida sem deixar um contributo. Porque se é verdade, como diz André Luiz no livro Sinal Verde, se é verdade que quem trabalha deve receber, também é verdade que quem trabalha, que quem recebe, deve trabalhar. Então trabalhe. Às vezes você tem determinadas funções, está no home office, não amolente a possibilidade de você ser útil. Trabalhe, se esforce, faça, não deixe pendências, dedique-se ao seu trabalho, enobreça a função de você se dedicar a uma atividade profissional, não tenha receio de fazer as suas atividades profissionais, se entregar a isso, ser produtivo, não ser uma pessoa que se esconde de fazer, vencer a preguiça, o desinteresse. Moço, isso vai me dar muito trabalho. Meu Deus. Meu irmão, uma vez, viajando pelo Brasil, ele parou na estrada, e aí tinha uma moça escorada assim no balcão, escorada assim, vendedora. Aí ele desceu do carro, veja um suco de laranja, por favor. E ela, sem tirar a mão do queixo, disse: moço, tanto refrigerante aí embaixo, assim, e o senhor vem me pedir um suco de laranja só para me dar trabalho. Ficou assim olhando. Tá, me deu uma coca. Aí ela se abaixou, abriu, estou no balcão. O senhor está vendo? Se uma coca servia, por que o senhor pediu suco? Então a gente precisa aprender a valorizar as oportunidades de trabalho que a vida nos oferece, porque é da lei que a gente se ocupe das coisas. É importante que a gente deixe o nosso contributo, que a gente opere de maneira fecunda no mundo, contribua. Se não é profissionalmente, é em casa, fazendo, eu limpo, eu arrumo, eu cozinho, eu faço, mas eu não posso me entregar a ficar só assistindo a TV o dia inteiro, dormindo até meio-dia, porque isso é péssimo para o espírito. Ok, Júlia? Então, último, valorizar a fé que se tem. E diz que é preciso procurar uma fé para que ela sirva de bússola para a vida. Procure uma fé, independente de qual seja, para que ela lhe sirva de bússola na vida. Procure uma fé. E depois que você encontrar essa fé, viva de maneira coerente com a fé que você tenha, para que você não tenha grandes surpresas do lado de cá. Aí ele diz: porque aqueles que aqui chegam sem terem cultivado uma fé, ficam profundamente assustados, porque não conseguem entender onde estão e o que poderiam ter feito para encontrar a felicidade. Esse, portanto, são os pontos do roteiro do irmão X, na nossa educação para a morte, no treino para a morte, que agora a gente, para refletir, vai fazer um intervalinho e a gente volta para conversar sobre as questões, tá bom?